Oi! Hoje vou falar um pouco como foi o resumo do futebol cearense, dos times cearenses no ano 2022. Vou falar um pouco como foi futebol, enfim, né? O Fortaleza e o Ceará, os dois times principais, se a gente for ver, do futebol cearense. Vou falar um pouco como foi o ano deles. Vou começar com o Ceará, no caso, e o Ceará começou o ano jogando o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, e no Campeonato Cearense ele foi eliminado nas quartas de final pro Iguatu, e eram dois jogos. No primeiro jogo ele ganhou, só que no segundo jogo ele perdeu. E com a soma dos dois placares, como foi igual, foi empate, eles foram pro pênalti. E nos pênaltis o Iguatu conseguiu ganhar, do Ceará no caso, né? E enfim, conseguiu ganhar. E aí o Ceará foi eliminado nas quartas de final do Cearense. E na Copa do Nordeste ele também foi eliminado nas quartas de final contra o CRB e perdeu também nos pênaltis. Então provavelmente enfim, desculpa, na Copa do Nordeste foi um jogo só nas quartas de final, e provavelmente não, foi um empate, e no empate eles foram pros pênaltis, e nos pênaltis o Ceará perdeu. E enfim, ele saiu nas quartas de final, né, como eu falei, na Copa do Nordeste e na Copa no Cearense. E aí com isso o Ceará também jogou mais ou menos no início do ano, enfim, do início pro ano para o meio, ele jogou a Sul-Americana na segunda vez consecutiva, porque ele tinha jogado em 2021, e como ele jogou em 2021, ele jogou também em 2022, com uma boa colocação que ele teve na Série A 2021, com isso ele conseguiu ir para a Sul-Americana em 2022. E como ele foi para a Sul-Americana 2022, ele continua o mesmo jeito, né, que é fase de grupos, e quem fosse em primeiro lugar da fase de grupos conseguia passar e ir pro mata-mata. E com isso o Ceará ele jogou bem, ele foi assim, foi um bom campeonato para ele, e ele foi eliminado nas quartas de final, que isso é muito para um time cearense que mal, tipo, chegando não, pro Ceará e Fortaleza, campeonato estrangeiro, campeonato internacional, é uma coisa meio que nova ainda pra gente, não é algo tão comum pros times daqui. E terminar em quarta de final pro São Paulo realmente é muito. E ele foi eliminado nas quartas de final pro São Paulo, contra o São Paulo, foram dois jogos. E aí ele no primeiro jogo ele perdeu, e no segundo jogo ele ganhou, mas na soma dos resultados dos dois jogos foi empate. Com isso eles foram pros pênaltis, e nos pênaltis o Ceará foi lá e infelizmente perdeu. E com isso ele perdendo nos pênaltis, ele sai das quartas de final na Sul-Americana. E com isso, né, além disso, ele tinha ainda mais dois campeonatos. Tinha a Copa do Brasil e a Série A. Na Copa do Brasil, ele também foi eliminado, mas aqui nas oitavas de final contra o Fortaleza. E ele perdeu no primeiro jogo, e no segundo jogo ele ganhou. Só que Fortaleza nos dois jogos, na soma dos dois jogos, o placar do Fortaleza era maior, enfim, Fortaleza ganhava na soma dos placares dos dois jogos. E aí com isso Fortaleza passou, e o Ceará ele foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. E na Série A o Ceará ele termina em 17º lugar, que no caso, o primeiro time está nas últimas quatro posições da tabela da Série A. Com isso ele desce, né? Ele desce para a Série B, porque os quatro últimos da tabela da Série A eles descem, eles são terceiros, enfim, ele desce, né? Eles descem para a Série B.
E o Ceará era o primeiro para sair, no caso. Enfim, primeiro para sair desses quatro era o Ceará, mas ele não conseguiu. E aí com isso enfim, né, ele desceu para a Série B. E esse ano, 2023, ele vai jogar a Série B, no caso. E agora eu vou falar enfim, em resumo, o Ceará, posso dizer que acho que começou o ano, sim, deve ser suas vitórias e suas perdas, mas eu acho que em resumo foi mais ou menos. Poderia ter sido melhor. Também eu acredito muito que tenha sido muitos motivos, culpa do Flamengo ainda não, porque a saída, como ele tirou o cara que estava no Ceará, foi uma forma errada, então o Flamengo também tem culpa disso, porque tirou o ex-técnico do Ceará, que dava muito bem, o Ceará tava jogando bem, ganhando bem e tal, e aí com isso mexeu muito também o time em si, né, o clube, mas também não foi só isso. Quem fica aqui em Fortaleza, quem sabe um pouco da história do Ceará, essas coisas, sabe muito bem que não foi só o técnico ou o Flamengo e tal, foi mais também o clube em si mesmo que terminou, assim, um motivo de ter terminado o ano como terminou e não ter conseguido ganhar nenhuma taça. Mas eu acho que em resumo foi mais ou menos, porque a Sul-Americana não, eles terminaram muito bem. E aí, sim, enfim. Comenta aí o que você acha, como foi que terminou como foi pro Ceará o ano de 2022. Agora eu vou falar um pouco sobre Fortaleza. Fortaleza também iniciou, né, o ano jogando o Cearense e a Copa do Nordeste, no caso. E o Cearense, ele foi campeão mais uma vez. Com isso, ele se tornou tetracampeão do Cearense. Além do ano de 2022, ele ganhou os 3 últimos anos. 2021, 2020 e 2019, ele ganhou. Com isso, ele é tetracampeão. E ele jogou a final contra o Calcaia. E ele ganhou. O primeiro jogo foi empate. E o segundo jogo o Fortaleza ganhou. E com isso, com o resultado dos dois placares, o Fortaleza tinha ganhado, né? Com isso, ele ganhou. E ele foi tetracampeão, como eu falei. E na Copa do Nordeste, o Fortaleza foi bicampeão. Ele foi campeão, né? Ele ganhou contra o Sport, que foi empate no primeiro jogo, mas no segundo jogo o Fortaleza ganhou. E enfim, como ele tinha ganhado um outro campeonato do Copa do Nordeste, com isso ele foi bicampeão. Não foi no ano de 2021, mas ele tinha ganhado outro campeonato. E aí ele foi bicampeão contra o Sport, enfim, contra o Sport, como eu falei. E o Fortaleza nesse ano, 2022, foi o primeiro ano também a ir para a Libertadores. E ele saiu nas oitavas de final contra os Estudiantes da Argentina. E ele, no primeiro jogo, foi um empate e no segundo jogo ele perdeu. E aí com isso, com soma dos dois placares, o Estudiantes da Argentina passou. E o Fortaleza, no caso, foi eliminado na oitavas de final. Se eu não me engano, ele passou no segundo lugar na faixa de grupos. Com isso ele conseguiu passar para o mata-mata. E aí, na Copa do Brasil, o Fortaleza foi eliminado nas quartas de final contra o Fluminense, que o primeiro jogo foi uma derrota, ele perdeu, né, no caso, e no segundo jogo foi um empate. E todo mundo sabe claramente que o CPF roubou nesses dois jogos, mas muito mais no segundo jogo, que todo mundo viu que o Fortaleza, enfim, era para ganhar e o CPF, o juiz, o VAR, sei lá o que foi, que deram 2 gols pro Fluminense, 2 gols errados. Mas enfim, né, vida que segue, CPF, vamos lá, né, quanto foi que vocês ganharam de Pix do Fluminense, no caso, ou foi só do governo do Rio de Janeiro, porque vocês não queriam perder para um time nordestino. Mas enfim, né, aconteceu já esse ano contra o time de Pernambuco, porque não ia acontecer isso de novo, não ia acontecer isso contra o Fortaleza, né. Vida que segue, né, CPF, mas vocês algum dia vão se arrepender do que vocês fizeram.
Não só contra a gente, mas contra todos os outros times que vocês roubaram. Enfim, foi eliminado, né, no caso contra o Fluminense. E Fortaleza também foi pra Série A. E na Série A terminou, no caso, em 8º lugar. E aí ele conseguiu ir pra pré-Libertadores. O que seria pré-Libertadores? São 4 jogos antes de começar a Libertadores. E aí é assim, 4 jogos, né, no caso. Os 2 primeiros jogos é tipo mata-mata. São 2 jogos. E aí você joga contra um time e se você ganhar, se você passar esses 2 primeiros jogos, você já garante a vaga na Sul-Americana. E se você passar mais nesses outros 2 jogos, passar os 4 jogos, você garante vaga na parte de grupos da Libertadores. No caso, já aconteceu esse ano. O Fortaleza conseguiu passar no primeiro time, que eu não me lembro o nome agora, mas ele passou e aí ele conseguiu a vaga na Sul-Americana. Ele tem a vaga, ele vai jogar a Sul-Americana esse ano, 2023, mas ele não conseguiu passar do outro time que jogou contra o Fortaleza, que eram os 2 últimos jogos. Ele não conseguiu passar, com isso ele não foi para a Libertadores desse ano. Ele não foi para a fase de grupos, no caso. Ele só foi para pré-Libertadores. Enfim. E aí ele terminou o ano, como eu digo, né? Terminou a Série A do ano 2022 em oitavo colocado, né? E foi uma vitória muito legal do Fortaleza, porque ele no início da Série A até a classificação do primeiro turno, né, posso dizer, o Fortaleza estava muito ruim. Se eu não me engano, ele terminou o primeiro turno da Série A na última posição. Se acabasse o último jogo do primeiro turno, que acabasse a Série A, naquele momento, o Fortaleza estaria na Série B esse ano. Enfim, e ele estava perdendo muito e tal, ninguém acreditava neles, nem o próprio torcida, nem eu mesmo também acreditava. E o Fortaleza conseguiu uma reviravolta muito boa, muito grande mesmo. E aí chegou em 8º lugar e, como eu falei, né, ele conseguiu ir para Libertadores de 2023. E é isso, e como eu falei, ele conseguiu uma das melhores classificações do retorno, do turnos, né, da Série A. E em resumo, Fortaleza também foi bom. Se a gente for ver resumo de todo o ano e tal, Fortaleza e Ceará em geral foi bom. Fortaleza perdeu não, foi um pouco melhor que o Ceará, mas foi bom, foi uma forma para crescer e tal. E é isso. E é isso, galera. Se você gostou, se você quiser puder também, comenta, compartilha, curte, se inscreve aqui embaixo. E é isso, galera.